Como que foi esse processo? O que era que eles diziam? Tipo, Eduardo, eu já estava percebendo, ou você está ficando louco, fica aqui, a gente vai ajeitar uma coisa especial para você. Não vá, espere um tempo. Como é que foi tudo isso? Foi basicamente o que você falou. Primeiro, eu preciso dizer isso. A igreja presbiteriana, assim como a igreja católica é dividida em igrejas particulares, né, que são as dioceses, a igreja presbiteriana também é dividida em igrejas particulares que recebem o nome de presbitério. Certo. Na igreja católica, presbitério quer dizer outra coisa. Certo. Na igreja presbiteriana... Como se fosse uma diocese. Presbitério é como se fosse uma diocese. Eu pertencia ao presbitério do Rio de Janeiro. Então eu preciso dizer, o presbitério do Rio de Janeiro me tratou com muito respeito e caridade cristã. Muito. Preciso dizer isso. E sempre que eu conto meu testemunho, eu falo isso. O presbitério do Rio de Janeiro me tratou com respeito e caridade cristã. Primeira coisa. Segunda coisa. Houve as mais diversas reações possíveis. Uns disseram assim, eu respeito a sua capacidade de reflexão teológica, se você quer se tornar católico, você deve ter bons motivos para isso. Outros disseram assim, Eduardo, você está numa crise de fé, todo mundo tem direito de passar por uma crise, espera um pouco, não toma nenhuma decisão agora não. E outros torceram o nariz, falaram, ele enlouqueceu, ele tá apostatando e tal, mas esses que torceram o nariz não se manifestaram, não vocalizaram isso. Chegou aos meus ouvidos, porque né, as paredes têm ouvidos, mas não vocalizaram isso. Então, assim, eu comuniquei, o presbitério do Rio de Janeiro o termo jurídico dentro do direito canônico presbiteriano, né? O termo jurídico é despojamento, né? Eu pedi o despojamento ministerial, não me foi concedido, eles falaram assim, não, pede uma licença antes para você refletir se é isso mesmo. Eu pedi uma licença de alguns meses, até em respeito a eles, ao carinho que eles tiveram comigo, e depois desses meses eu pedi o despojamento definitivo. Eles me concederam esse despojamento, de novo, discordando das minhas conclusões teológicas e da minha decisão, mas me respeitando. E aí, do dia para a noite, eu não tinha mais casa, plano de saúde, INSS, fundo de aposentadoria... Eu costumo trazer no Santo Flow... E salário, né? Eu costumo trazer no Santo Flow... Assim, quando eu falo isso, eu não tinha mais casa, não tinha salário. Claro. Eu não estou me lamuriando e nem culpando a igreja presbiteriana. Claro, eles fizeram o que eles tinham que fazer. Claro. E você também queria isso também, para ser resolvida a situação. Lógico. E eu costumo tentar trazer um pouco das pessoas que estão ali do outro lado da câmera, né? Em casa, ou seja onde for acompanhando, de curiosidades, tentar trazer um pouco que tem. E eu vou perguntar se você achar conveniente e tudo. Mas naquele ponto que você estava e tudo, do ponto de vista do sustento de vida, quanto mais ou menos que receberia ali um pastor presbiteriano para viver integralmente como um pastor? Olha, isso varia muito, varia da capacidade de pagamento da comunidade local. Tá? Então, tem igrejas que pagam menos, tem igrejas que pagam mais, depende da cidade. Um pastor presbiteriano no interior do Ceará vai ganhar bem menos do que um pastor presbiteriano em São Paulo. O custo de vida é muito distinto. Né? No Rio de Janeiro, na minha época, o salário de um pastor presbiteriano variava de 12 a 20 mil reais. Só tinha você como pastor naquela igreja? Naquela comunidade, sim. Naquela comunidade, sim. Sim. Variava mais ou menos nesse valor? Variava isso Mas já incluso os benefícios. Tem bastante benefício. Por exemplo, estava incluído, por exemplo, o aluguel. O aluguel em Ipanema é caríssimo. Né? Então... Quando você saiu de lá, daquele dia que você recebeu o despojamento, o que é que tinha na cabeça do Eduardo? E agora? Eu vou trabalhar nisso daqui? Ou não tinha nada? Não tinha absolutamente nada. Nada. Não sabia o que eu ia fazer. Porque eu direcionei toda a minha vida para ser pastor, Guto. Aliás, muitas pessoas me cobraram no seguinte sentido. Ora, você não disse que tinha vocação para ser pastor? E agora? Você perdeu a vocação? Que história é essa? Mas a minha resposta para isso é muito simples.
eu sempre me achei vocacionado no sentido de cuidado de pessoas e de ensino teológico. No contexto onde eu estava, cuidado de pessoas e ensino teológico me direcionaram para o pastorado. Não tem problema nenhum com isso. Hoje eu entendo que não é uma vocação, de novo, com todo respeito aos meus irmãos presbiterianos, mas não é uma vocação legítima, no sentido de que eles não são verdadeiramente sacerdotes, né? com sucessão apostólica, é isso que eu quero dizer. Então, desde muito novo eu já queria ser pastor. Para você ter ideia, antes de fazer teologia, eu fiz comunicação social. Eu sou formado em jornalismo pela UFJF, né, Universidade Federal de Juiz de Fora. E lembra que eu te falei que para o sujeito ir para o seminário, ele tem que ficar 3 anos servindo na igreja local? Sim. Esses 3 anos que eu fiquei servindo na igreja local foi o período da faculdade. Né? Lógico que eu entrei na faculdade um pouco antes. Por igreja, e também meu pai me aconselhou. Meu pai falou: filho, você é muito novo, faz uma faculdade antes. Aí eu escolhi comunicação social, Guto, e eu escolhi comunicação social porque eu entendia que esse curso me daria ferramentas para o ministério pastoral. Sim, já era pensando Já nisso. foi pensando. Eu tive essa percepção com 18 anos de idade. Então, cara, quando eu recebi o despojamento, quando eu fui despojado do ministério, eu, ao mesmo tempo que eu me sentia pleno, leve, feliz, completo, eu recebi a sanação radical do meu casamento, né? O Dom Orani, Dom Cardeal Orani, né? Arcebispo do Rio de Janeiro, ele me concedeu a sanação radical, ou seja, ele convalidou o meu matrimônio, que não era válido. Eu fiz minha primeira confissão, a confissão geral, fiz minha primeira comunhão, eu estava transbordante de alegria, né? Muito embora a minha primeira comunhão, o pessoal fala: como é que foi? Foi normal. Eu não vi um anjo aparecendo, eu não senti um arrepio. Sim. Foi normal no sentido assim, eu comunguei, sabendo, com a minha inteligência e com a fé, que eu estava comungando o próprio Cristo. Mas eu estava feliz, leve, porém, assim, igual o cachorro que caiu da mudança. Sabe, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu não tinha casa, eu fui morar com meu pai. Mas às vezes, a sua esposa é médica. Ela era residente na época. Ah, tá. Não, é porque eu queria dizer, às vezes alguém pode comentar: não, mas a esposa é médica, ele tomou essa decisão porque tinha como sustentar ali a família. Mas naquele momento ela estava como residente. Como residente. Então, ou seja, o pessoal sabe aí quanto que é uma bolsa de residência, não paga nada. Sim. Ainda mais no Rio de Janeiro. Para você ter ideia, eu fui morar em Juiz de Fora com os meus pais, e na época minha cunhada morava no Rio, minha esposa foi morar com a minha cunhada. Então a gente ficou o período da pandemia todo morando em casas separadas. A gente ficou alguns meses sem se ver, só pelo FaceTime, pelo Skype, né? Por videochamada, porque, como ela estava na linha de frente do Covid, ela trabalhava no hospital e a gente, na época, não sabia o que era aquilo. E você morando com os pais? Eu morando com os pais, né? Meus pais já com uma certa idade, ela morando no Rio de Janeiro. A gente ficou bons meses sem se ver. E eu, assim, cara, eu era... Lá em Minas Gerais, a gente tem a expressão que é o pinto no lixo. Né? Eu estava igual o pinto no lixo. Eu estava igual o pinto no lixo. Eu estava sem lenço, sem documento, sem ter o que fazer, sem ter para onde correr, sem arrumar emprego. Depois eu até te conto como que foi essa questão do sustento, mas sem arrumar emprego. Mas feliz da vida, porque eu era católico. Ser católico me bastava. Eu perdi tudo para me tornar católico, mas saiu barato. Eu perderia 10 vezes mais. Entendeu? Eu uso muito aquela parábola que está em Mateus 13:44. Um homem encontrou um tesouro no campo, escondido no campo. Depois ele vai, cheio de alegria, vende tudo que tem e adquire o campo. O campo não vale tudo que você tem, mas o tesouro vale muito mais do que tudo que você tem. E eu descobri esse tesouro. Então, para mim, assim, eu estava sem nada, mas eu tinha tudo, porque eu tinha o Cristo Eucarístico. Então, eu considero que talvez você ia para a missa sempre quando podia. Sim. O meu arcebispo, porque eu mudei para Juiz de Fora, o arcebispo de Juiz de Fora me recebeu como um pai, Dom Gil Antônio Moreira. Inclusive,
dia 9 de outubro foi aniversário dele. Que coincidentemente é dia de São John Henry Newman, né? Que é um Cardeal Newman, que é um santo por quem eu tenho devoção. Sim. O Dom Gil, ele me acolheu de uma forma, a gratidão que eu tenho por esse bispo, por esse pastor de almas. Dom Gil é um homem espetacular, um pastorzão mesmo, né? Ele me acolheu de uma forma muito paterna na arquidiocese. Então, na época da pandemia, as missas eram com hora marcada e tal, mas ele não me deixava faltar missa. Ele falou: Eduardo, venha onde eu estiver celebrando que você vai assistir a missa. Então, eu assisti muitas missas, porque o Dom Gil me dava pulseirinha, sabe? Pulseirinha para entrar na festa. Ele me dava pulseirinha. Mas foi um cuidado pastoral com um neófito. Foi isso que ele fez. Entendeu? Foi fruto do cuidado pastoral dele.